mais objetivo aqui, tá bom, meus irmãos? O apóstolo Paulo, então, como vocês já conhecem, o apóstolo Paulo aparece no cenário da igreja cristã primitiva, no livro de Atos, lá no início do capítulo 8. Eu só vou fazer essa retomada aqui para vocês entenderem melhor. No início do capítulo 8, versículos 1 e 3, no episódio lá da morte de Estevão, o apóstolo Paulo, que até então era o Saulo, ele aparece como perseguidor dos cristãos. No capítulo 9, na sequência da narrativa de Lucas, Paulo então ele passa por essa transformação maravilhosa que foi a conversão. A sua conversão ocorre quando ele está em campanha oficial contra os cristãos na cidade de Damasco. Então ele sai de Jerusalém e quando ele está se aproximando de Damasco, nos informa o capítulo 9, versículos 3 a 8, ele então já entra na cidade totalmente transformado. Ele entra já convertido e logo lá em Damasco, após a sua conversão, após o seu batismo, ele começa já a pregar o Evangelho. Capítulo 9, versículo 22, a gente encontra essa informação. Bom, agora o perseguidor passou a ser o perseguido. E ele então foge, obrigado a fugir de Damasco por conta dessa perseguição para Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, ele tem uma resistência dos discípulos cristãos, dos discípulos de Cristo, porque a fama dele já chegou lá, antes mesmo dele, de ser perseguidor. Mas agora, sendo convertido, então ele tem o apoio de Barnabé. E com o apoio de Barnabé, então Paulo se junta aos discípulos e ele é levado até aos apóstolos. Bom, lá em Jerusalém, ele também dá continuidade à sua missão, a pregação do Evangelho. Podemos falar também, ele dá continuidade ao seu discipulado, alcançando novos discípulos para Jesus Cristo. E de novo, lá em Jerusalém, o apóstolo Paulo, ele é ameaçado, novamente ameaçado de morte, o versículo 29 mostra isso. E ele é obrigado a ser levado para a cidade de Cesareia. E de Cesareia, ele é levado para a cidade de Tarso. A cidade de Tarso é muito importante na história do apóstolo Paulo, porque foi lá que ele nasceu, na cidade de Tarso. Ele nasceu em Tarso e ele foi criado em Jerusalém. Ele foi educado, ele nasceu e foi criado em Tarso e ele foi educado em Jerusalém. Paulo, portanto, ele fica um bom tempo lá em Tarso. Ele sai um pouco do cenário, você não vai ver Paulo atuando, e aí nos capítulos 10, o capítulo 10 em diante, uns 2 ou 3 capítulos, Paulo está fora de cena por algum tempo, mas enquanto isso o Evangelho vai sendo pregado, vai sendo anunciado por toda aquela região ali. E o Evangelho chega então em Antioquia. Antioquia é um nome importante, é uma cidade importante para o cristianismo. Lá em Antioquia então acontece esse fenômeno extraordinário da igreja, o Evangelho sendo pregado lá, e a igreja cresce rapidamente. Muitos gregos são alcançados, são convertidos, e a notícia desse fenômeno então chega a Jerusalém, até os apóstolos lá em Jerusalém, e eles enviam agora para Antioquia quem? Eles vão enviar para Antioquia, um nome conhecido nosso. Eles vão enviar então o chamado profeta Barnabé para a igreja de Antioquia. Ao chegar em Antioquia, então, Barnabé fica encantado e admirado com este fenômeno, com o crescimento da igreja, com o Evangelho que estava sendo anunciado ali de maneira admirável, com a abundante graça de Deus sobre aquela região, sobre aquela cidade, aquelas pessoas sendo transformadas, sendo convertidas pelo Evangelho. Então tem muito trabalho lá em Antioquia. E Barnabé tem uma ideia interessante. Barnabé então prepara suas malas e resolve ir até Tarso, até a cidade de Tarso, em busca de quem? Em busca de Saulo, do Paulo, ou do apóstolo Paulo, agora já convertido. Ele vai buscar então
Paulo para auxiliá-lo neste campo missionário. Nós encontramos isso no capítulo 11, versículos 25 e 26. E é aqui então que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos, né? Os convertidos, ou aqueles do caminho, como era citado, foram chamados pela primeira vez de cristãos. E a igreja de Antioquia, meus irmãos, se torna muito importante para o apóstolo Paulo, para o seu ministério, porque ela se torna uma importante base para as suas viagens missionárias. E foi nessa segunda viagem missionária de Paulo que então ele chega a Atenas, capítulo 17, que é o que eu pedi para os irmãos deixarem abertas as suas Bíblias aí. Depois de convidar Barnabé para visitar aquelas igrejas que ele havia plantado, por assim dizer, ele convida Barnabé para voltarem visitando esses irmãos, essas igrejas, e reforçando essas igrejas para que elas continuassem com o seu trabalho, com o seu ministério. Paulo, então, depois de um determinado tempo, ele chega primeiro que os seus companheiros na cidade de Atenas. E aí você tem no capítulo 17, então, de Atos, versículo 16, você pode acompanhar na sua Bíblia, que Paulo, enquanto esperava, os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante naquela cidade. A cidade de Atenas, meus irmãos, ela desfrutava de uma reputação de centro intelectual do mundo de então, centro da literatura, das artes, da filosofia, da oratória. Então era uma importante cidade. Paulo, ele vai lidar agora neste momento não com pessoas piedosas, não com pessoas que tinham temor a Deus, ainda que fosse os judaizantes, mas Paulo vai lidar agora com filósofos, com pessoas que não conheciam o Deus de Israel ou o Deus do Antigo Testamento, que Lucas nos apresenta aqui como sendo filósofos, versículo 18, epicureus e estoicos, que agora vai contender com Paulo. Embora ele tendo chegado a Atenas, ele vai procurar sinagogas inicialmente para anunciar o Evangelho, para pregar Cristo. Mas na sequência, Paulo vai além da sinagoga. Ele não fica anunciando dentro das quatro paredes o Evangelho. Paulo tem em vista e se sente incomodado e enviado pelo Espírito Santo de Deus para ir até esses filósofos, cabeças pensantes dessa cidade. Então Paulo sai das sinagogas e começa a anunciar o Evangelho em praça pública, e começa a falar com as pessoas que por ali passam, em busca ou indo comprar os seus alimentos, fazer as suas atividades rotineiras, e Paulo começa a pregar o Evangelho. E esses homens, eles são filósofos, mas eles são obviamente professores da Universidade de Atenas, e eles têm uma certa influência, uma grande influência na cidade, e a têm sob domínio, sob o controle deles. Quando eles ouvem Paulo falar estas coisas novas, ou essa nova doutrina que eles não conhecem, eles querem conhecer, eles precisam conhecer. Então eles vêm ao encontro de Paulo, versículo 19: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Não que eles tinham desejo de conhecer o Cristo crucificado, era algo novo, despertava o interesse, a curiosidade, e eles têm a necessidade do conhecimento. E por isso então eles convocam o apóstolo Paulo até esse determinado local, que nos dizem alguns historiadores
que era uma espécie de concílio. Lá se reunia as autoridades, as lideranças, e Paulo, ele está neste momento, quando ele começa a anunciar a respeito do Deus desconhecido, Paulo está sendo avaliado por essas pessoas, por essas lideranças. Eles estão como que atentos para saber até que ponto essa doutrina lhes é útil e até que ponto ela pode trazer problemas para a cidade então. Mas o que eu quero destacar então, meus irmãos, nesse texto aqui é a oportunidade de Paulo, é a diligência de Paulo, a disposição de Paulo, o interesse de Paulo para anunciar o Evangelho. Paulo é o homem que não perde oportunidade. Paulo é o homem que busca criar oportunidades para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos para Jesus Cristo. Paulo, andando por aquela cidade, ele mesmo relata aqui no texto, pode identificar que essa cidade é uma cidade muito religiosa, e por isso ele inicia o seu discurso a estes homens, dizendo no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então Paulo era alguém atento ao que tinha à sua volta, mais atento ao que tinha à sua volta, para usar essas coisas para promover a pregação do Evangelho, para promover e facilitar o alcance de novos discípulos para Jesus Cristo. E Paulo encontra então este tipo de altar a esse Deus desconhecido, e Paulo usa isto como um gancho. Veja a sabedoria de Paulo, a diligência de Paulo, poderíamos dizer assim, a esperteza de Paulo para anunciar a respeito de Jesus Cristo para aquelas pessoas ali na cidade. Então ele começa e ele pega este ponto, usa este altar como sendo a ponte para falar a respeito de Jesus Cristo. O meu ponto nesse texto aqui, eu vou explicar para vocês agora, é porque Paulo usa pelo menos três estruturas aqui, ou três aspectos importantes para anunciar Cristo para essas pessoas. No processo de discipulado ou de evangelização, Paulo então, ele vai falar sobre três questões básicas para o discipulado. E por que eu estou fazendo questão de usar esse texto e explicar isso para vocês? É porque o meu modelo de discipulado que eu quero apresentar para vocês aqui, ele tem esse esqueleto aqui, nesse texto. Observe que Paulo, a primeira questão que ele procura responder para essas pessoas é a respeito de quem é Deus. O Deus que ele conhece, o Deus das Escrituras. Ele vai agora apresentar para essas pessoas o Deus verdadeiro. Então ele usa este altar do Deus desconhecido para dizer: olha, existe um Deus verdadeiro. Então ele apresenta quem é Deus para essas pessoas a partir do versículo 24 até o versículo 26. Ele está falando, obviamente ele vai falar em alguns outros versículos depois na sequência, mas basicamente Paulo apresenta quem é Deus para as pessoas aqui. Quem é Deus? Quando nós vamos discipular alguém ou evangelizar alguém, nós precisamos estar atentos a essa pergunta e oferecer resposta a ela biblicamente. Nós vamos falar de Deus para as pessoas. Quem é Deus? Paulo se preocupa com isso. Então ele vai dizer: ao Deus que fez o mundo. Ele vai explicar, do ponto de vista das Escrituras, quem é o Deus conhecido que ele vai apresentar agora. Ele vai dizer então que esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. E aí ele já começa a tocar na questão aqui da idolatria, para exortar este povo também, para se corrigirem. E ele diz: não habitem em santuários feitos por mãos humanas. Deus é o Criador. Paulo apresenta aqui. Deus, Paulo diz, foi quem fez todas as coisas. Não é servido por mãos humanas, diz o versículo 25 em diante.
E aí ele vai apresentar também, para começar a apresentar para esses homens, a partir do versículo 26, eu disse que ele apresenta apresenta Deus do 24 ao 26, mas na verdade é do 24 e 25. A segunda pergunta que Paulo se propõe a responder para essas pessoas, agora não é mais quem é Deus. Ele vai desenvolver isso aqui. Ele vai apresentar, vai dizer para as pessoas quem é o homem, quem somos nós, do ponto de vista das Escrituras, do ponto de vista de Deus. E aí ele vai dizer então que este homem é criatura. Deus foi quem o criou. Ele vai dizer no versículo 26, ele de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ele vai dizer que no finalzinho do 26, que Deus impôs limite a esses homens, mas no 27, ele vai dizer que Deus criou o homem para que o homem buscasse a Deus. Veja que Paulo é muito sábio na sua apresentação de quem é Deus, de quem é o homem agora. E ele com isso vai dizer que o homem então é servo de Deus, é dependente do Senhor, deve prestar culto ao Deus das Escrituras. A segunda pergunta é esta. Paulo responde quem é o homem. E por último, aqui no texto, Paulo responde a pergunta, o que é preciso fazer então para ter a salvação. Ele vai tratar os versículos 29 até o versículo 31, até o final, a respeito do pecado deste povo, que está explícito ali, que é o pecado da idolatria. E como é que resolve essa questão diante de Deus? Paulo então vai dizer, ora, versículo 30, não levou Deus, vou voltar um pouquinho, versículo 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e pedra preciosa. O que estava acontecendo lá em Atenas? Idolatria reinante. Idolatria reinante. Paulo diz, olha, a divindade não é essas coisas e não pode ser comparadas com essas coisas. O versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Paulo chama então essa população idólatra ao arrependimento. Arrependimento. O que é preciso fazer para a salvação? Então basicamente Paulo está dizendo aqui, é necessário arrepender, antes que venha o dia do juízo. Ele diz isso no versículo 31, que haverá então um dia que já está destinado para o julgamento, o juízo. Então eu quero apenas, estou usando esse texto, meus irmãos, para mostrar para vocês que ele parte dessa estrutura aqui de Paulo. O modelo de discipulado que eu vou mostrar para vocês é um modelo de discipulado que já tenho trabalhado ele na igreja anterior que pastoreei. E eu queria falar um pouquinho a respeito da minha experiência desse discipulado lá na igreja. É claro que é importante nós falarmos numa conferência como essa a respeito de missões voltada para as pessoas que vivem nesse contexto aqui de Atenas, na idolatria, pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho, mas quando eu conversei com o Evangelho Donizete, inclusive eu falei para ele da minha proposta. Nós precisamos também ter um olhar para dentro, para a nossa realidade, para o nosso contexto aqui. Então a minha palavra e a minha tentativa de contribuição para os irmãos é nessa questão do discipulado, e o discipulado de modo natural. Ok, então, detalhes técnicos esclarecidos aqui, a gente continua. A minha proposta para os irmãos é essa daqui, apresentar para vocês o discipulado de modo natural. Deixa eu só falar rapidamente para vocês a respeito dessa experiência, inicialmente lá em Diadema, na primeira igreja lá de Diadema. Nós iniciamos esse discipulado em 2013 para 2014. E deixa só eu pegar os números aqui, achei.
nesta experiência lá com esses irmãos, foi muito interessante, muito gratificante também para mim, porque nós podemos ter o privilégio de ver Deus trabalhando na vida daquelas pessoas e transformando algumas vidas, e nós podemos ver isto ali na igreja. Então, como é que nós fizemos lá na igreja? Depois eu vou dar aqui para vocês na sequência os detalhes, né, da montagem, da preparação. Mas quando nós, depois de treiná-los, depois de apresentar para eles o material e caminhar com eles por algum tempo, nós montamos uma equipe de discipulado lá na igreja. Estou só procurando aqui o dado aqui onde eu coloquei os muitos papéis que fazem delirar aqui diante de vocês. Que coisa feia, né? Vergonhosa. Está gravando isso aqui tudo? Misericórdia. Apaga aí depois aqui, tá bom? Para não ficar feio aí na imagem. Lá na igreja de Diadema, que foi a nossa primeira experiência, localizei aqui. Bom, nós formamos uma equipe nós formamos 12 equipes. 12 equipes que deu um total de 26 pessoas, que a gente chama de discipuladores. 26 discipuladores. Na maioria, essas equipes foram compostas por casais, o que é interessante. Me parece que facilita mais o caminhar no dia a dia. Eu tenho uns 40 minutos para falar, né? Estou olhando aqui, o relógio tenho que olhar aqui, né? Eu já gastei aqui uns 20 minutos, a metade do tempo, né? A minha esposa está ali já pegando meu pé. Muito bem. Então, nós montamos lá uma equipe, 12 equipes com 26 pessoas, e na maioria composta por casais, o que facilita, o que é muito interessante também, porque evita qualquer constrangimento. Se você é homem, vai discipular uma menina, uma moça, você tem a presença da sua esposa do lado. E com relação aos discípulos que foram alcançados, nós tivemos um total de 36 discípulos, pessoas que estavam sendo discipuladas, né, por essas 12 equipes aqui, entre adultos e crianças. Quem eram esses discípulos que a igreja estava discipulando? Dentre eles, nós tivemos, na época lá, vizinhos, amigos e visitantes da igreja. A igreja presbiteriana geralmente recebe muitos visitantes, o que é interessante e uma oportunidade para a gente aproveitar. Desse total, meus irmãos, de 20 e 36 discípulos, desse total, 14 chegaram ao final do discipulado, do curso discipulado, e fizeram o catecúmenos, porque esse discipulado, ele prepara esses discípulos para essa próxima fase, que é o catecúmenos da igreja. Então, desse total de 36, 14 se matricularam na classe de catecúmenos e fizeram o catecúmenos. Desses 14, 10 foram recebidos como membros da igreja, batizados e professados, né? Professaram a fé e foram batizados. Desses 10, 9 foram adultos e uma criança. Isso no período de 6 meses a 1 ano, nessa caminhada de discipulado. Então, eu julgo isso ser um resultado interessante para as nossas igrejas, num trabalho de discipulado, um trabalho de evangelização para a igreja. E eu tenho alegria, alguns irmãos também têm esse privilégio. Alguns desses irmãos mudaram de igreja, mas alguns ainda permanecem lá na igreja. De vez em quando nós nos encontramos com eles por lá. Então, nós tivemos esse resultado desse discipulado que foi feito lá na igreja de Diadema nesse período. E a igreja gostou da ideia. O grupo que se envolveu com o discipulado, eles gostaram da ideia. E parece que mesmo depois que eu saí, o pastor saiu, mas o discipulado ficou. Eles estão usando lá, segundo o pastor Leandro, pediu autorização, sem nenhum problema, para usar esse material, e eles estão usando lá esse material também. O que foi interessante, porque esses irmãos que se envolveram com o discipulado, eles não queria usar o termo se adaptaram, mas eles aprenderam
e tiveram menos dificuldade, tiveram facilidade em continuar realizando esse ministério que é tão importante para as nossas igrejas. Bom, isso foi na igreja passada. Na igreja atual, Jardim P, né, os irmãos estão aqui, nós também já estamos iniciamos já este discipulado com a igreja, iniciamos o curso por volta do mês de abril, nós apresentamos o projeto para a igreja, e nós estamos fazendo agora lá, às quartas-feiras. Toda quarta-feira nós estamos lá. Eu estou fazendo um pouquinho diferente. Lá estou fazendo toda quarta-feira, nós estamos estudando cada lição, cada texto que vai ser usado depois por esses irmãos com os seus discípulos. Então tivemos esse período de início do culto do curso, tivemos um período de treinamento que está sendo feito às quartas-feiras, expondo sistematicamente o conteúdo para que eles possam ter mais domínio, mais segurança e depois desenvolverem. Mas o que nos alegra o coração é porque, mesmo nesta fase de treinamento, nós já temos irmãos que já estão colocando em prática o discipulado, né? Da minha parte, eu estou tentando fazer acontecer. Já conversei com algumas esposas lá da igreja, né, com relação aos seus maridos. Nós temos algumas irmãs que não têm um marido cristão, e eu me propus, Deus colocou isso no meu coração, e trabalhar com essas pessoas, né, Viviane? Já conversei com algumas delas, e o que eu tenho feito basicamente, para os irmãos entenderem, como eles não veem a igreja como membro regular da igreja, eu estou tentando alcançá-los de outra forma. Através delas, eu estou enviando esse material, né? Então, já cheguei à terceira lição e estou tentando, me coloquei à disposição para qualquer dúvida, né? E estou acompanhando, através delas, perguntando se ele está lendo, como é que ele está reagindo, né? E aí teve um que já mandou uma pergunta para mim. Falou assim: quando a pessoa que não tem Jesus morre, vai para onde? Né? Aí eu falei assim: não, é melhor responder pessoalmente. Então já é uma oportunidade. Marca uma visita, eu estou à disposição. Quero ir lá tomar um cafezinho com ele, né? O seu aparecido, que estou falando de alguém que aparece por aqui também, né? Então a gente está tentando desenvolver com essas pessoas que estão um pouquinho afastadas, né? Dessa forma. Mas eu tenho na igreja já algumas irmãs que já estão fazendo o discipulado propriamente. Eu tenho uma irmã que tem já 3 discípulos. Então ela já faz esse discipulado semanalmente, uma vez por semana. São 3 pessoas que eram vizinhas ou amigas, colegas dela, e ela está fazendo esse estudo, já esse discipulado já com essas pessoas. E ela tem dado um feedback para a gente, tem sido muito interessante. Tem uma outra irmã também, uma mãe da igreja, tem 2 filhos, juntamente com uma outra irmã da igreja. Então, 2 discipuladoras se juntaram para discipular os filhos dessa irmã. São filhos dessa irmã que não são da igreja, um é jovem, o outro é adolescente, não vou falar o nome para não expor aqui, e elas então estão fazendo esse trabalho, esse discipulado com esses 2 meninos, né, um menino e uma menina. E também tem dado esse feedback, dado esse retorno também muito interessante, elas poderem acompanhar e verem a reação desses discípulos semanalmente. E tem também outros irmãos que têm alguns discípulos, possíveis discípulos em vista, né? Um vizinho, um parente, um genro, né? Que tem orado. Eu tenho estimulado a igreja, os irmãos a orarem, pedindo para Deus lhes dar discípulos, né? Nós temos orado nesse sentido e Deus está respondendo. Então eu estou dando só esse panorama para os irmãos, para vocês entenderem que na prática nós já estamos executando esse discipulado, ok, meus irmãos? Espero não cansar vocês, mas aqui nós temos então discipulado de modo natural. Por que eu chamo discipulado de modo natural? O discipulado feito dessa forma, ele oferece uma oportunidade
para você ensinar o Evangelho de maneira mais natural e mais tranquila. Ficou pequenininho a letra ali, né? Eu sei que eu estou acostumado com o slide lá da minha igreja, que é grandão, então eu fiz pequenininho, mesmo tamanho. E a chave para o discipulado natural é a amizade, né? Então, por que eu chamo discipulado natural? Porque você, de maneira geral, tá, irmãos? Tem a oportunidade, ou você estará sendo desafiado a discipular pessoas que você conhece. Não são pessoas estranhas. É diferente, por exemplo, que às vezes nós fazemos em nossas igrejas uma programação evangelística. Então você é convocado a pegar aquele monte de folhetos e sair para as ruas. Você vai abordar pessoas que você não conhece e que você vai ver possivelmente aquela única vez e nunca mais vai encontrar com ela. E você corre o risco de ser maltratado, né? Que às vezes acontece. Mas na maioria das vezes o brasileiro, né, trata a gente muito bem, né? Os não crentes. Entrega o folheto, educadamente recebe, um ou outro é que dá uma patadinha de vez em quando, né? Mas aqui você vai falar, você vai estudar, vai sentar com pessoas que você conhece, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas. O problema é só quando o crente não é um bom vizinho, né? Vai arrumar um problema, né? Mas se ele como crente é um bom vizinho, que tem que ser mesmo, né? Então ele vai falar para pessoas que conhecem, que já conhece, que já desfruta dessa amizade. Então, eu acredito, e a experiência tem mostrado isso, que esse discipulado, a apresentação, a pregação do Evangelho, vai ser de modo mais natural, mais tranquilo. Você já tem um vínculo de confiança ali e de amizade com aquela pessoa. Por isso, eu chamo então de discipulado de modo natural. Estamos chamando assim. Para ir para frente. Não está indo? Me ajuda aí? Tem. Ah, foi. Deixa eu falar para vocês rapidamente a respeito do conteúdo, né? Fazendo essa apresentação geral para os irmãos a respeito desse discipulado de modo natural. A apresentação desse projeto aqui, com respeito ao conteúdo, eu já iniciei para vocês lá lendo o texto de Atos. O conteúdo do discipulado, desse material, ele procura responder 4 perguntas básicas, não 3, eu acrescentei mais 4 perguntas básicas. As 3 vocês já viram. A primeira é: quem é Deus segundo as Escrituras? Então, o que o discipulador vai falar para aquela pessoa, para o seu discípulo, a respeito de Deus? Quem é Deus segundo as Escrituras? Você vai mostrar que Ele, Deus, é o Deus único, como a Bíblia ensina para a gente, e que a idolatria é condenada por Ele, por Deus. Então a proposta é mostrar que só existe um único Deus. Você vai falar a respeito do ser de Deus. Quem é Deus? Quem é o ser de Deus? Deus é Espírito, portanto é incorpóreo, visível, imortal. Você vai falar também nessa apresentação da bondade de Deus, que Deus é bom. Então você está falando que existe um único Deus verdadeiro. Você está falando para Ele que esse Deus ele é Espírito. Você vai falar do ser de Deus. Você vai falar também que esse Deus é bom. Você vai falar da bondade de Deus. E um outro tema importante também no discipulado é que você vai falar a respeito da justiça de Deus. Deus é justo, Ele trata com justiça. Veja que são temas básicos e importantes para quem não conhece a Deus. E em último lugar, você vai falar da ira de Deus, a manifestação da ira de Deus contra o pecado, o que Paulo trata aqui também, no texto que nós lemos, né? A Bíblia já está aqui atrás. Paulo trata sobre isso. Esse discipulado, meus irmãos, ele dura... Ele tem 19 lições, são 19 encontros, né? Eu vou falar aqui abaixo a respeito do tempo, mas só para os irmãos já irem assimilando aí. Não é que você vai sentar com ele num dia ou 2 você vai falar sobre tudo isso aqui, não. São encontros semanais, uma vez por semana. Então, respondendo a essa primeira pergunta, você vai ter aí uns 4 ou 5 encontros para responder a essa primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem é o homem segundo e a sua condição diante de Deus? Falou quem é Deus, agora quem é o homem segundo as Escrituras, né? E a sua condição diante de Deus. Bom, você vai falar que o homem é um ser criado, é uma criatura, portanto. Criatura também como são os animais. Só que o homem tem uma diferença. Além de você falar que ele é criatura, você vai falar que ele é também uma pessoa. E ao falar de pessoa, claro que você vai estar mostrando que o homem, a pessoa, é um ser
que foi responsabilizado. Ele tem responsabilidades diante de Deus. Você vai mostrar também para esse discípulo que o ser humano, o homem, ele está separado de Deus. E espiritualmente ele está morto. Coisa que para nós presbiterianos é tranquilo, nós já sabemos isso, já dominamos esse assunto. Mas quando você começa a falar sobre essas coisas, para quem não conhece a Bíblia, é um espanto, é um choque. E é interessante que você testemunhar isso. Porque nós já estamos acostumados com verdades tão preciosas, e às vezes nós até diminuímos um pouquinho o valor dessas verdades. Mas quando você fala isso para alguém que não conhece, você vê a reação dessa pessoa, você resgata um pouco a importância dessas doutrinas. Você vai falar que essa pessoa, a sua natureza é uma natureza pecaminosa. E você vai falar dos desdobramentos dessa natureza pecaminosa na vida do ser humano. E por último vai falar um pouco a respeito do pecado original e a sua importância com respeito ao pecado original. Então, a primeira pergunta, quem é Deus? Você vai responder essa pergunta. A segunda, quem é o homem? Você vai responder quem é o homem. Meus irmãos, as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm o temor de Deus, elas não sabem essas coisas. E nós precisamos mostrar para elas essas verdades, para que elas tenham conhecimento. Bom, conhecer quem é Deus traz uma dificuldade grande para o pecador, né? Porque Deus é juiz. Conhecer quem Ele é de fato diante de Deus o problema vai aumentando ainda, mais ainda, porque Ele vai saber mais ainda, segundo a Bíblia, que Ele é um pecador e Deus vai cobrar por conta dos seus pecados, prestar contas a Deus. E aí então a terceira pergunta: o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Né? A terceira pergunta é: o que é preciso fazer para ser salvo da ira de Deus? E aí já começa a trabalhar na cabeça dele a necessidade de salvação, de arrependimento e conversão. Então você vai falar para ele, primeira coisa, o brasileiro católico, quando você fala de salvação, de ir para o céu, ele vai pensar em fazer o quê? Boas obras. Vai alcançar o favor de Deus através das boas obras. Você vai falar para ele, descartar já de cara, não é por obras. Não é por obras que você vai ser salvo da ira de Deus. A Bíblia apresenta a solução. Aí você vai mostrar a solução na Bíblia. Outra coisa, é preciso crer em Jesus Cristo. Você vai falar para ele que é preciso ter fé em Jesus, crer em Jesus. Você vai mostrar para ele ainda que é preciso conhecer o amor de Deus. E você vai falar também a respeito da vida eterna, que só é encontrada em Jesus Cristo. Irmãos, as pessoas da porta da igreja para fora não sabem dessas coisas. Nós precisamos falar para eles, ensinar para eles a respeito dessas coisas. O que é preciso fazer para ser salvo da ira de Deus? Você vai tratar essa questão com ele. E a última questão, claro que quando a gente pensa no discipulado, nós pensamos em discipular aquela pessoa, apresentar o evangelho para ele, e ele, ao final disso, fazer parte da comunidade, fazer parte do povo de Deus e crescer juntamente conosco. Então, a última questão tem a ver com a igreja local. Nós vamos mostrar qual a importância da igreja local e a necessidade de congregar. Então, você vai tratar a primeira questão: por que devo me tornar membro da igreja local? Você vai mostrar o porquê que é preciso ser membro da igreja ou congregar numa igreja. Você vai mostrar os benefícios de congregar ou da igreja local. Você vai mostrar também a importância da igreja local e o que ela é, e a necessidade que ele e nós temos da comunhão. Isso é importante, né? Por isso que eu sempre oriento os discipuladores que já vá trabalhando na cabeça dos seus discípulos essa transição, porque até então você está indo na casa dele ou marcou na igreja. Ao final do discipulado vai haver essa mudança, essa transição. Ele precisa sair dessa zona de conforto da casa dele ou do local onde ele está e começar a participar da comunidade dos santos, da igreja do Senhor. Então, basicamente, com relação ao conteúdo, esse é o conteúdo desse discipulado. São perguntas básicas, mas perguntas que têm a ver com a salvação do pecador. Todas elas. Eu sei que pode ter mais, mas eu escolhi apenas essas daqui para tentar ser mais resumido possível e objetivo nessa questão. Este é o conteúdo que nós trabalhamos. Quem é Deus, quem é o homem, o que precisa fazer para ser salvo e qual a importância de congregar, qual a importância da igreja local. Isso tudo é mostrado para aquele que
faz o discipulado. O período do discipulado, geralmente, ele é um período estimado de 5 meses, por conta desses 19 encontros. Mas, normalmente, ele chega aí a uns 6 meses. Chega a uns 6 meses. Interessante que numa das experiências lá, na primeira igreja, tinha uma família relativamente grande que estava sendo discipulada, e aí chegou ao final do discipulado. Mas eles queriam continuar recebendo os discipuladores, aqueles irmãos, na sua casa. Eles não quiseram vir para a igreja já de imediato. E aí nós tivemos que fazer um rearranjo de um novo material para caminhar com eles, mas mostrando para eles a necessidade de vir congregar, de vir para a igreja. É muito interessante quando isso acontece, porque cria esse vínculo, cria essa amizade, cria essa confiança. Quando você discipula alguém, você está sendo o pai, a mãe na fé dessas pessoas. Gera uma confiança, gera um relacionamento muito interessante. Então, ele não precisa ter pressa, não é do dia para a noite. É um processo de aprendizado, de crescimento, crescimento espiritual e fortalecimento. Então, com relação ao período, é um período de aproximadamente 6 meses, mas pode ser menos ou pode ser mais do que isso também. Com relação à prática em si do discipulado, como é que nós desenvolvemos na prática? Já falei algumas coisas aqui para os irmãos. A aplicação do discipulado na igreja deve considerar alguns pontos que nós julgamos ser importantes. Primeiro, a agenda, né? Nós vivemos num mundo, uma época muito corrida, as pessoas têm seus compromissos, nós também temos nossos compromissos. O discipulado acontece uma vez por semana, um período de 1 hora aproximadamente. Mas caso você venha a ser um discipulador, ou quando você for discipular alguém, se você for usar esse modelo aqui ou outro, nós orientamos que essa agenda deve ser dada prioridade para o discípulo. Deixe ele sugerir a melhor data, o melhor dia, né, o melhor horário, para que ele tenha aí mais disponibilidade para reflexão. O importante é que ele esteja preparado para interagir com você. Sinta a vontade e a liberdade de interagir com você à medida que você vai expondo ali o discipulado para ele. Então é importante você se atentar na hora de escolher a agenda. Agora eu fui demais aqui. O local também é tranquilo, é simples. Geralmente nós aconselhamos que seja feito na casa da pessoa, que é onde a pessoa se sente mais à vontade também, mas dê preferência ao discípulo escolher o local. Pode ser na igreja, pode ser em outro local. O importante é que esse local ofereça, seja um ambiente que contribua para essa reflexão, para esse momento de estudo da palavra do Senhor. Então, não pode, por exemplo, ser em um ambiente onde você está estudando a palavra de Deus lá e a televisão está ligada diante de você, naquele volume lá em cima. Mas a televisão é dele, pastor. Você está na casa dele. Eu entendo. Então, muito cuidado, muita sabedoria, né? Sugiro que seja desligada a televisão. Uma coisa que é importante quando você vai discipular alguém é você ser transparente, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui. Você já deixa claro de início o que você foi fazer lá. Você foi estudar a Bíblia com ele. Você foi apresentar, ensinar o Evangelho para aquela pessoa. Isso é importante ficar claro. Com relação ao ambiente, aqui deve ser um ambiente que promova isso que eu já falei para os irmãos, uma tranquilidade e um conforto necessário para que o discipulado possa ser... Não tem interrupções, né? E aí eu cito como exemplo aqui, que eu já até adiantei para os irmãos também, mas é importante evitar conversas paralelas. Por exemplo, quando nós somos recebidos na casa de alguém, o brasileiro gosta muito de receber, né? Prepara uma mesa, prepara alimentos, comidas, e aí a conversa vai embora, né? Não perca o foco. Você foi para lá para discipular aquela pessoa. Então evite conversas paralelas, evite perder o foco, a televisão ligada, o celular ligado, deixe no silencioso. De preferência, se for possível, use a mesa para discipular, é didático, ao invés do sofá, né? Começa a dar sono, né? Então use a mesa, sente em volta da mesa, né? Na medida do possível, é claro, porque aí eu creio que vai contribuir melhor no ambiente para o discipulado. O preparo pessoal também é muito importante. Você se preparar, o preparo pessoal aqui adequado exige um domínio do conteúdo.
é importante que se estude com atenção o assunto, as passagens bíblicas, antes de cada encontro e com antecedência. Importante esse preparo para você ter segurança no que você vai falar. Mas também é importante, às vezes, quando a gente fala de evangelizar. Quem tem medo de evangelizar aqui? Ninguém? Que beleza. Alguém levantou a mão ali corajosamente, assim. Quem mais tem medo de evangelizar? Alguém levantou a mão ali também. Às vezes nós ouvimos isso e faz parte, né, de nós. Nós temos medo, preocupação, e aí vem aquela pergunta: mas pastor, o meu medo é ele fazer aquela pergunta e eu não souber responder. Não é? Nós tememos por isso. Nós precisamos considerar que nós não sabemos tudo, né? Só o pastor sabe tudo. Não, nem o pastor. Nós não sabemos tudo. Mas aí nós temos o cuidado de informar para eles: olha, eu não sei a resposta para essa pergunta agora, eu vou preparar, vou pesquisar, e eu prometo para você que eu trago na semana que vem. Mas traga mesmo, prometa e cumpra, né? Porque senão você vai perder a credibilidade aí. Outra coisa que é importante, que faz parte desse preparo pessoal, além da leitura, do estudo, da pesquisa, para você ter segurança: ore. Meus irmãos, eu tenho percebido como o discipulado, a evangelização incomoda o diabo. Já passei do meu horário. Como incomoda o diabo, como faz com que o diabo haja. Preste atenção, quando você se dispõe a pregar o evangelho, o diabo sabe que a única coisa que liberta o pecador, porque Jesus foi quem falou isso: conhecereis a verdade vos libertará, é a palavra, é o evangelho. Quando a igreja se dispõe a pregar o evangelho, o diabo se dispõe a agir com mais diligência. E aí a gente tem que fazer o quê? Muito bem, ore. Mas ore mesmo. Ore por você, ore pelo seu discípulo e confie em Deus. Confie na soberania de Deus. Deus está no controle, Deus está na direção. Não perca o foco, não desanime, siga adiante. Mas clame ao Senhor. Deus em Cristo já nos deu essa liberdade, mas o diabo, ele é ousado, ele lança suas setas. Então ore por você, pelo seu discípulo. Peça a Deus que prepare a sua mente, prepare o seu coração e também o coração do seu discípulo, ou a mente também do seu discípulo, para este momento tão importante de estudo da palavra de Deus, para que não haja nenhum impedimento, nem mesmo o diabo possa atrapalhar, ok? E a última questão que nós colocamos aqui, que eu não coloquei lá, né, é o objetivo. Qual é o objetivo do discipulado? Alguém sabe responder? Quando você evangeliza alguém, o que você deseja? Que ela se converta. É o que mais nós desejamos. O objetivo, então, do discipulado, o nosso desejo é que ele se converta, ou que ele seja convertido. Teologicamente é mais correto, né? Que ele seja convertido pela palavra de Deus, que ele seja transformado, quebrantado, e que ele faça parte da membresia da sua igreja. Você vai ficar um pouco chateado se ele for convertido e chegar para você e dizer assim: olha, agora eu estou indo lá para a igreja do IP. Eu vou ficar feliz. Mas você não vai, né? A gente quer que venha para a nossa igreja, está caminhando conosco, é o meu discípulo, é o meu filho na fé, a minha filha na fé. Então você vai perdurar com este relacionamento, com este vínculo também. Então esse é o objetivo. Não perca esse foco. Tenha isso em oração, e quando também você estiver apresentando o seu discipulado, ensinando, estudando, você considere isso em sua mente, em seu coração. Ok, meus irmãos? Então, com relação à prática, à aplicação, essas três questões são importantes: agenda local, ambiente e preparo pessoal. Aqui o objetivo, como eu já adiantei aqui, é o nosso maior desejo, que é a salvação do pecador. Com relação ao treinamento, é importante, quando geralmente eu faço esse treinamento, destacar a importância de fazer missão, a importância de pregar o evangelho. A Bíblia mostra isso, Jesus nos ordena a fazer isso, e nós precisamos relembrar dessa importância. O crente é sal, é luz neste mundo, e ele precisa lembrar disso, né? A igreja é chamada a pregar o evangelho.
Nós precisamos ser encorajados a pregar o Evangelho. Eu espero que esteja conseguindo um pouquinho fazer isso aqui em vocês, né? Pregue o Evangelho, seja um discipulador, alcance as pessoas para Jesus. É importante você aproveitar as oportunidades que Deus dá para você. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia? Quantas pessoas se relacionam conosco que não têm o temor de Deus e nós perdemos aquela oportunidade? Certo dia eu encontrei um amigo meu, eu sou da Bahia. Tem baiano aqui? Misericórdia. Tem mais baiano que gente, né? Começar de vir aqui, né? E eu encontrei um colega meu da Bahia, depois de muitos anos, né? Eu estava já morando aqui em São Paulo, e eu me deparei com aquele colega. Conversei com ele, abracei, conversei sobre várias coisas, e eu sabia, até então, que ele não era de Jesus, ok? E aí de repente eu me despedi dele e fui embora, mas o meu coração foi ardendo tanto e me cobrando a minha consciência, mas eu não falei nada para ele, sequer eu convidei, sequer falei para ele. Aliás, ele me perguntou, na época eu já estava pastoreando. Ó, que pecado feio, pastor, estava pastoreando já. E falei para ele onde, mas sequer eu nem convidei ele para ir para a igreja. Meu coração ardia, mas ardia. E eu desejava encontrar aquele jovem de novo. E aí Deus me deu a oportunidade, aí eu me redimi. Aí eu consertei as coisas, né? Então a gente fala, anuncia, mas quem faz a obra da salvação é Deus. Então não perca a oportunidade. Deus dá a oportunidade. E se você acha que não tem oportunidade, peça a Deus que Ele dá. Ou seja até mais ousado, se você quiser, como Paulo, promova a sua própria oportunidade. Ué, eu conheci uma outra irmã que ela vinha para a igreja e voltava, ela de ônibus, e ela sempre tinha no bolso ou na bolsa dela lá material evangelístico. Então ela sentava no banco assim para esperar o ônibus e já começava. Mulher sabe conversar bem, né? Eu falei que mulher sabe conversar muito bem, né? Bem, eu elogio, não é crítica não. E essa irmã começava de imediato, e aí ela já estava falando de Jesus para aquelas pessoas ali, né? Uma bênção. Então não perca a oportunidade. Anuncie, pregue, fale, é muito importante. Bom, no treinamento nós costumamos também, obviamente, falar do material, apresentar o material, e desenvolver também algumas dinâmicas para que a igreja, os irmãos já possam ir se preparando melhor para o discipulado também. Por exemplo, como eu estou falando aqui para vocês, nós poderíamos estar já falando sobre uma lição específica, e eu poderia convidar alguém para fazer isso, como se vocês fossem os discípulos e ele fosse o discipulador, né? Uma espécie de treinamento. Ou você divide aqui a equipe, né? O grupo todo, contanto que seja 3 por equipe, e você escolhe dentre os 3, um vai ser o discípulo e 2 o discipulador. E aí vai fazendo esse tipo de atividade para que haja já essa dinâmica. Ok? O que mais nós temos aqui? Já estou estourando o tempo aqui e cansando vocês. Com relação à divisão das equipes, que eu já falei aqui para os irmãos, é importante que nas equipes de discipuladores, eu sei que às vezes não é possível, mas sempre que for possível, pelo menos 2 pessoas para fazer discipulado, né? Um apoia o outro, né? 2 pessoas. E o ideal mesmo seria o casal, cônjuge, né? Porque aí você evita algum tipo de constrangimento, né? De aparência do mal, já se resguarda ali e um apoia o outro, né? Isso é muito interessante. Então, de 2 em 2 na casa da pessoa, né? Você vai entrar na casa, no ambiente íntimo, né? Então é importante não ir sozinho. Isso é muito, muito interessante. Bom, como é que eu faço então para alcançar discípulos, pastor? Algumas coisas são importantes, algumas estratégias. Eu já falei para os irmãos que geralmente o público são visitantes, amigos, vizinhos. Tudo isso está perto da gente. O cônjuge, né? O esposo, a esposa que não é crente. Com relação ao visitante da igreja, a igreja pode montar uma equipe de recepção, aqui deve ter. Os próprios diáconos podem fazer isso também. Aqui deve isso acontecer, dar uma fichinha. Nessa fichinha tem lá uma pergunta: você quer, tem já, né? Você quer fazer um curso bíblico?
Você quer estudar a palavra de Deus? E aí ela assinala lá, você já sabe que aquela pessoa tem um telefone, tem um nome. É uma forma de você alcançar esse discípulo, essa pessoa, para ser um discípulo na igreja, preenchendo uma ficha. Você pode fazer um convite direto também à pessoa: olha, você não quer fazer um curso bíblico comigo? Olha, lá na igreja tem uma equipe treinada, preparada para estudar a Bíblia. Você não quer fazer um curso conosco lá? Você pode oferecer o curso para esta pessoa, um curso básico. Você pode enviar esse material por correio. Você pode presentear alguém com esse material, e se colocar à disposição também para que você possa acompanhar. Um amigo, um vizinho, um parente, o seu próprio cônjuge. Então você tem aí um público importante que você pode discipular, ou ter essa pessoa como discípulo para a sua vida. Por exemplo, eu tenho um irmão que não é de Jesus, não é convertido. E ao rever esse material, eu falei: olha, eu preciso fazer isso com ele. No mínimo eu preciso dar de presente para ele esse material semanalmente e perguntar se ele está lendo e me colocar à disposição para alguma dúvida também. Mas aí, meus irmãos, concluindo aqui, eu já estou terminando. Seja transparente, como eu já disse há um momento atrás, diga que você está lá para estudar a Bíblia, para mostrar o plano de Deus, de salvação de Deus para a vida daquela pessoa, para que ela não se sinta enganada por você lá, Eu conheci uma vez um irmão que ele queria evangelizar alguém, e aí ele ligou para essa pessoa. Era um trabalho em uma cidade, um culto na casa desse jovem. Ele ligou para essa pessoa e falou assim: como é que você está? Tudo bem? Então, tudo bem, tranquilo. Eu queria te fazer um convite para uma festa aqui na minha casa. Vem aqui, está tendo uma festa aqui em casa. Não era mesmo uma festa do jeito que ele conhecia, Então ele chega lá, vê que é o culto, ele vai ficar um pouquinho frustrado. Então é bom nós sermos transparentes com essas pessoas, mostrando para elas o que é o mais importante e o nosso objetivo também com eles. E eu concluo aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês, apresentar, compartilhar com os irmãos. É um trabalho que nós já estamos fazendo aí há um tempo. Deus tem abençoado, nós temos visto alguns frutos, alguns resultados. E como secretário presbiterial de missão e evangelização, queria compartilhar com vocês e me colocar também à disposição. Se você tiver interesse, se você quiser usar esse material, me passe o seu e-mail, O Carlos pode ajudar depois a gente nisso daí, e eu envio para você esse material. Se tiver um grupo aqui na igreja também, a gente pode dar uma assistência. O Reverendo Donizete também já está ciente, eu já expliquei para ele. Enfim, o que eu acho que é importante, nós temos muitas igrejas, muitos crentes, e podemos ter muitos e fazer muitos discípulos. A teologia reformada é algo que tem atraído muitas pessoas, mas nós podemos recebê-las como discípulas, e poder encaminhar elas para um crescimento espiritual saudável e correto diante de Deus. Agradeço a sua atenção, me perdoe por passar um pouco do horário, e que Deus assim continue nos abençoando como igrejas aqui neste ministério. Obrigado.